um dos maiores motivos de muitas pessoas não acreditarem na Bíblia, não acreditarem em Jesus, não acreditarem no grande conflito, como nós acreditamos, é porque existe o mal. As pessoas elas têm dúvidas em relação à mensagem da palavra de Deus e aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente prega, porque elas não conseguem ver uma harmonia, uma existência de Deus em um mundo cheio de pecado, cheio de coisas ruins. Elas não conseguem ver essa harmonia. Porque como que Deus existe, se Deus é bom, se Deus é todo-poderoso, se Deus é amor, e existe tanto mal, tanta calamidade, tanta desgraça. Então as pessoas elas não conseguem fazer essa harmonia. Não só pessoas, irmãos, mas pessoas que já tiveram acesso à palavra de Deus e às vezes não aceitaram, mas muitos ateus também têm essa noção. Céticos, agnósticos, pessoas elas não acreditam em Deus e na Bíblia porque elas não conseguem ver essa harmonia. Mas eu estava discutindo recentemente com um jovem, até um amigo meu, na internet, discutindo assim, irmãos, no bom sentido, é claro, do termo. E ele me apresentou um texto onde ele afirma que Deus é o criador também do mal. Ele, não sei se ele é um ateu 100%, mas uma coisa eu falo para vocês, irmãos, os ateus, eles estudam a Bíblia, sabia? Muitos estudam a Bíblia, até mais que adventistas. Porque eles querem achar contradições, erros, para desvalidar a Bíblia, desvalidar a religião. Então, por isso que eles vão a fundo e procuram. Eu já conheci ateus que estudam a Bíblia. E esse jovem chegou para mim e me apresentou esse texto de Isaías 45, verso 7, que eu gostaria de ler com vocês aqui para iniciar o nosso sermão desta manhã. Esse texto é um texto aparentemente estranho aos nossos olhos, porque esse texto diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Irmão, se um ateu chegasse para você e apresentasse esse texto de Isaías 45, verso 7, dizendo que Deus cria todas as coisas, inclusive o mal, o que você diria? Porque o texto é claro, Deus cria também o mal, ali está dizendo. E esse jovem apresentando esse texto para mim falou: irmão, tá vendo? Deus, então, se Deus existe, Deus criou o mal. Olha só que contraditório, um Deus que vocês creem que é um Deus de amor, que também criou o mal. Logo, se ele criou o mal, ele criou o diabo, Satanás, para fazer o mal, que é o pior. Que é claro que ele criou Satanás, mas não para fazer o mal. Na verdade, ele criou um anjo de luz depois que ele se tornou Satanás. Mas as pessoas que não estudam a fundo o grande conflito, elas saem tirando conclusões precipitadas. Mas nós temos um outro texto na palavra de Deus, que está aqui em 1 João, capítulo 1, do verso 5 até o verso 7, que eu também gostaria de ler com você. E o texto diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse texto aqui, meus queridos, é bem claro. A mensagem da palavra de Deus, a mensagem de Cristo é que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Mas a gente acabou de ler que Isaías 45, verso 7, que Deus também cria o mal e cria as trevas. Aparentemente tem uma discrepância na Bíblia, né? Se a gente fazer uma análise aqui bem superficial. Porque um texto diz que Deus cria as trevas e cria o mal. O outro texto diz que Deus é luz e não cria o mal, não cria as trevas. Ou a interpretação humana está equivocada, ou a Bíblia está equivocada. Mas quando a gente faz um estudo aprofundado, quando a gente faz uma análise ali exegética do texto de Isaías 45, verso 7, o que é uma análise exegética? Quando a gente estuda a fundo, entende ali, estuda a língua hebraica, a língua pela qual o escritor escreveu, o que ele tinha em mente, para quem ele escreveu, em qual contexto, o que ele tinha em mente ao escrever aquele texto, isso é uma análise exegética. Quando a gente faz isso,
a gente percebe que em Isaías 47, verso 11, que é um outro texto que eu gostaria de apresentar para vocês aqui, veja só o que esse texto diz aqui, queridos. Isaías 47, verso 11. Portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibais a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que possas evitar. E virá sobre ti, de repente, desolação, que não poderás conhecer. Esse texto está dizendo, Isaías 47, verso 11, que a gente acabou de ler, que Deus, ele estava dizendo que viria o mal sobre Babilônia. Era Babilônia ali, porque quando a gente faz a análise exegética, que eu disse para vocês, existe um termo na teologia que se chama perícope. Perícope é um bloco, uma seção, onde está tratando do mesmo assunto. Quando a gente vai e pega o livro de Isaías 43, capítulo 43, até o Isaías 47, a gente percebe que Deus está falando dos juízos que viria a Babilônia. Então, Isaías 44, verso 28, por exemplo, Deus pega ali e menciona a questão de Ciro. Vocês lembram? Ciro, o grande general ali do Império Medo-Persa? Deus iria usar, na verdade, o Império Medo-Persa, iria utilizar Ciro para poder destruir Babilônia, para poder causar os juízos em Babilônia. Então, qual é o mal que Deus cria em Isaías 45, verso 7? Que esse ateu, ou um semi-ateu, não sei, chegou para mim e argumentou. Não é um mal moral, queridos. Tem uma diferença muito grande entre mal moral e mal catastrófico, mal em termos de calamidades. Então, existe uma diferença. O mal que Deus cria, lá em Isaías 45, verso 7, é aqui apresentado em Isaías 47, verso 11. O mal em termos de catástrofe, em calamidades. Porque Deus iria derramar o seu juízo sobre o Império Babilônico. E aí Deus iria libertar o povo de Deus para retornar para Jerusalém e reconstruir o templo. Vocês conhecem muito bem a história. Então vocês entenderam? Só que o indivíduo que não estuda a Bíblia a fundo, ele não chega a essas conclusões. Ele começa a acreditar, ele lê a Bíblia de forma superficial e fala, tá vendo lá? Deus que é o originador do mal. Mas a gente vê que aqui está falando do mal catastrófico, mal em termos de calamidade. Mas enfim, aqui a gente já tira nossas dúvidas. Mas então, por que existe o mal? Por que existe tanta desgraça, tanta calamidade, se na verdade o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Mas a gente percebe que no grande conflito, a gente entende que o originador do mal foi quem, irmãos? Satanás, Lúcifer. Foi um anjo que estava no céu. A serva do Senhor diz lá no livro Grande Conflito, na página 492, que o originador do mal foi o diabo, foi um anjo querubim. E a gente já sabe, lendo ali na Bíblia, em Ezequiel capítulo 28, a gente sabe que um anjo querubim, por causa do seu resplendor, por causa da sua formosura, elevou-se o teu coração, ele começou a se corromper. Então, quem na verdade criou o mal se originou, não foi em Deus, foi em Satanás. A palavra hebraica, Satã, né, significa acusador, significa adversário. Foi ele que criou o mal, foi o diabo que criou o mal, não Deus. Então Deus não é o culpado, mas agora eu digo para vocês, a serva do Senhor diz lá no livro Grande Conflito, na página 499, parece até meio contraditório isso aqui que eu vou dizer para vocês, mas para o bem do universo, assim ela diz lá, para o bem do universo, quem já estudou e sabe que eu vou dizer aqui, foi necessário Deus deixar desenrolar todo o grande conflito. Por isso que Deus não destruiu o diabo, irmãos. Porque se Deus quisesse destruir Satanás ali no momento que ele começou a rebelião no céu, Deus poderia destruir, não poderia? Claro que poderia. Assim, ó. Ou talvez num piscar de olhos, ele poderia ter destruído o diabo. Só que se Deus fizesse isso, meus queridos, a gente vai estudar aqui hoje, Deus teria cometido um grave erro. Porque se Deus destrói Satanás ali naquele exato momento, imagina o tanto de dúvidas que existiriam nos céus. A gente vai ver aqui hoje que ainda existiam dúvidas depois de muito tempo. Então as pessoas, os seres celestiais, os anjos e os seres de outros mundos
iriam servir a Deus por quê, meus irmãos? Se Deus destruísse exatamente naquele momento o diabo. Por medo, não é? Por medo. Só que as pessoas aí fora, elas não entendem isso. Por que se Deus é bom, por que ele deixa o diabo fazer? Irmãos, teve todo um propósito. Deus, na sua sabedoria, entendeu que era melhor deixar Satanás ir avante nos seus propósitos para mostrar para todo o universo que quem estava errado era Satanás, o diabo, e não Deus. Porque eu não sei se você sabe, no plano da salvação, o homem está sendo julgado e ele precisa ser justificado. Por que nós precisamos ser justificados? Porque o diabo está acusando nós o tempo todo. E quem nos justifica? Jesus Cristo. Através dos méritos de Cristo, eu sou justificado. Mas no grande conflito em geral, aparentemente eu vou falar uma outra heresia aqui, né? Mas só quem realmente estuda o grande conflito a fundo vai entender. No grande conflito em geral, Deus também precisa ser justificado, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus também, entre aspas, está sendo julgado. Porque quem está julgando Deus? Satanás. O diabo julgou Deus. A gente vai estudar aqui. Ele julgou Deus, ele julga Deus porque ele acredita que Deus é um Deus que toma decisões erradas. Mas agora a pergunta que não quer calar. Por que o nosso mundo foi afetado então pelo pecado? Nós sabemos da história já. Na verdade, nossos primeiros pais, Adão e Eva, cederam às tentações do diabo. Eles cederam às tentações de Satanás. Por isso que o pecado entrou aqui no nosso mundo. Quando a gente vai aqui, a gente lê um texto da serva do Senhor, um texto está aqui no livro Primeiros Escritos, na página 39 e na página 40. Esse texto aqui é um texto que nos dá uma dimensão muito grande, irmãos, do grande conflito aqui. Presta atenção. Uma pessoa disse para mim, irmão, por que você sempre fala para os irmãos prestarem atenção ali quando você está pregando e tal? Porque eu vejo, irmãos, pessoas mexendo no celular, pessoas levantando o tempo todo sem necessidade. Então, por isso que eu peço aos irmãos para sempre prestar atenção quando a gente lê um texto aqui importante. E aqui a serva do Senhor diz assim: o Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Ou seja, não existe só o planeta Terra, existem outros mundos também. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar brilhante e glorioso. A relva era de um verde vivo e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus e o seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eram muito formosos que os da terra. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Vi então duas árvores. Uma se assemelhava muito à árvore da vida, existente na cidade. O fruto de ambas tinha belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido comer. Tinham a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Então meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida. Se, porém, comessem, o que aconteceria com as pessoas, meus queridos? Cairiam. Irmãos, esse texto é um texto impressionante. Quem já leu ali esse capítulo do livro Primeiros Escritos, se você continuar lendo ali o texto, você vai ver que a serva do Senhor, ela disse que depois daquela visão daquele mundo ali, ela teve a visão de um outro mundo, onde esse mundo tinha 7 luas. E ali ela viu a presença de Enoque. Enoque estava ali e ela fez a pergunta para Enoque: você está vivendo aqui? Ele: não, na verdade eu vivo no céu, eu só estou aqui passeando. Olha só que maravilha, irmãos. É isso que vai acontecer com os salvos, sabia? Nós vamos poder tirar voos de um mundo ao outro, porque, na verdade, a Bíblia ela não apresenta assim de forma tão clara que existem outros mundos. Mas tem um texto lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, que o apóstolo Paulo fala que nós somos espetáculo ao mundo e aos homens, quem lembra? Né? Ao mundo e aos anjos, né? E ali a palavra mundo pode ser traduzida também como universo, porque ali é a palavra cosmos no grego. A palavra cosmos no grego ela significa tanto mundo quanto também universo. Então, meus queridos, existe um universo inteiro nos acompanhando no desenrolar do grande conflito. Existem outros mundos. Você viu ali, a serva do Senhor disse que teve a visão de um mundo.
E ela viu que as pessoas eram o quê? Maravilhosas, majestosas. Por que os habitantes daqui são melhores que os da terra? E ali eles não comeram daqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, exatamente como existia a escolha para Adão e Eva aqui, no nosso mundo, de comer ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal, em outros mundos também tinha essa possibilidade. Só que nossos primeiros pais aqui cederam às tentações de Satanás. Os outros mundos não. Por isso que aqui no planeta Terra existe o mal, o pecado entrou no nosso planeta. Agora, isso aqui pode nos dar aí também uma dimensão maior do grande conflito. Por que o pecado veio parar aqui na Terra? Nós sabemos, Adão e Eva aceitou as tentações do diabo. Só que a gente entende no céu que Satanás, quando ele começou ali com as suas ideias, com a sua rebelião, ele fez, na verdade, 3 acusações. 3 acusações. Porque você sabe, depois da Trindade, né, o Lúcifer, assim como a gente também o chama, ele era o ser mais honrado no céu, depois da Trindade. Então, meus irmãos, houve um momento onde Deus ele fez um concílio para, na verdade, pedir aos outros anjos que eles adorassem quem? O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel. E aí, irmãos, Satanás começou a ter algumas dúvidas. Mas, na verdade, o arcanjo Miguel não é Deus. Por que ele deve ser adorado e eu não? E aí começou, né, a origem do mal. Aí começou a desenvolver essas ideias, dizendo que Jesus, o arcanjo Miguel, não era Deus. E aqui uma nota de rodapé. Nós, da Igreja Adventista Sétimo Dia, cremos, né, totalmente que Miguel é Jesus. Né? Todos creem dessa forma. Mas existem, irmãos, algumas igrejas que não acreditam que Miguel é Jesus. Acreditam que o arcanjo Miguel é, na verdade, simplesmente um arcanjo. Mas a gente estudando, a gente percebe que todas as vezes que o arcanjo Miguel aparece na Bíblia, ele está num conflito direto contra quem? Contra Satanás. Jesus tem vários nomes na Bíblia. O próprio nome de Jesus significa o quê? Deus é salvação. Emanuel, Jesus também é chamado de Emanuel, não é? Emanuel é o quê? Deus conosco. E o que significa o nome Miguel, meus queridos? Quem lembra? Miguel é quem é igual a Deus. Todas as vezes que Jesus está num conflito direto contra Satanás, ele assume esse nome Miguel, porque, na verdade, o nome Miguel, em hebraico Mihael, significa quem é igual a Deus ou quem é como Deus. Porque essa, na verdade, era uma das pretensões do diabo. Vocês lembram? Lá em Isaías 14, do verso 12 a 14, lá diz que Satanás queria ser semelhante a Deus. Ele queria ter um trono igual a Deus, irmãos. Ele queria ser adorado. Ele queria ser igual a Deus, não no caráter, mas em poder e autoridade. E Jesus, sabendo disso, ele adota esse nome num conflito direto contra o diabo. E a Igreja Adventista, nós cremos unicamente que Miguel, o arcanjo Miguel, é Jesus Cristo. Mas aí muitas pessoas criticam, vocês acreditam porque Ellen White disse que Miguel é Jesus. Não, irmãos, nós estudarmos, a gente percebe que muitos outros reformadores e teólogos aí, eles também acreditavam que Miguel é Jesus. Lutero acreditava que Miguel, o arcanjo Miguel, era Cristo. Charles Spurgeon, um outro grande pregador. Nós percebemos também aí, João Calvino acreditava, John Wesley. Então a lista aqui, se a gente for olhar, a lista vai se estender, a gente fica aqui até de tarde. Então não é só a Igreja Adventista que crê que o arcanjo Miguel é Jesus. Vários outros reformadores e teólogos também acreditam nisso. Mas enfim, essa foi uma das acusações de Satanás no céu. Por isso que originou o mal, o grande conflito, o pecado. Ele começou a acusar Jesus de que Jesus não era, né, o arcanjo Miguel não era Deus. E aí, irmãos, no livro Patriarcas e Profetas, na página 36, ali a serva do Senhor diz que foi necessário, presta muita atenção aqui agora, foi necessário para Deus revelar a verdadeira identidade do arcanjo Miguel. Irmãos, se é necessário eu revelar algo, isso significa que esse algo estava escondido, em oculto. Então, quando Deus revelou a verdadeira identidade de Miguel para os outros anjos, porque Deus pediu ali, fez um concílio, pediu para que os outros anjos também adorassem o arcanjo Miguel, aí os outros anjos ficaram ali, né, perplexos. Nossa, então quer dizer que o arcanjo Miguel é Deus, ele é o nosso Criador? Porque Jesus, ele vivia entre os anjos como um arcanjo, mas ele também era Deus. Porque o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Foi assim que o apóstolo João nos escreveu.
E olha só, então começou o conflito no céu. E depois dessa acusação que Satanás fez, qual outra acusação que ele fez? Que a lei de Deus é injusta. Porque Deus, ele criou uma lei e essa lei é injusta, porque Deus pediu para adorar ali o arcanjo Miguel. E Deus tem, na verdade, uma lei, assim como ele sempre teve a lei de Deus é eterna, assim como Deus também é eterno, porque a lei, na verdade, ela revela o verdadeiro caráter daquele que é o dono da lei. Então Deus sempre teve a sua lei, assim como ele também é eterno. Então o diabo, irmãos, começou a disseminar no céu a ideia de que a lei de Deus é injusta. Porque se a gente obedecer à lei de Deus, a gente vai limitar a nossa felicidade. Nós não precisamos de lei. Essa era a ideia de Satanás lá no céu. Nós não precisamos de lei, por quê? Porque nós somos seres santos, puros e perfeitos. Isso era a ideia que ele disseminava entre os anjos. E a gente não precisa de lei. A lei é uma limitadora da felicidade. Então a lei de Deus é injusta. E aí, uma outra acusação. Se a lei de Deus é injusta, aquele que lavrou a lei também é o quê? Injusto. E ele começou a dizer para os outros anjos, olha, vocês que querem obedecer à lei de Deus, vocês são, na verdade, o quê? Escravos. E aí, irmãos, o diabo conseguiu, a serva do Senhor diz no livro História da Redenção, página 13, porque, na verdade, ali no livro de Apocalipse, fala, né, Apocalipse 12, verso 4, diz que o diabo ali conseguiu arrastar 1/3 das estrelas do céu. Eu até não acredito que esse texto é literal, acredito que até ele é um simbólico, porque eu não acredito que seja 33% literalmente dos anjos que aderiram ao movimento do diabo. Porque a serva do Senhor diz lá no livro História da Redenção, página 13, que quase a metade dos anjos do céu aderiram ao movimento, às propostas do diabo. De que a lei de Deus era injusta e de que Deus também era injusto. Por isso que eu disse para vocês, irmãos, que no grande conflito, Deus também está sendo julgado. Porque o diabo começou a dizer, a lei de Deus é injusta, Deus é injusto. Olha só, o governo de Deus, ele comete muitas gafes, ele é injusto. Por isso que Deus também, irmãos, precisa de ser justificado no grande conflito. Porque Deus, assim Satanás dizia, que ele era um ser injusto. E aí, irmãos, aqui em Apocalipse 12, do verso 7 e o verso 8, esse texto aqui resume o que ocorreu no céu. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram. Veja bem aqui que aqui está falando de Miguel e os seus anjos pelejando contra o dragão. Ou seja, o grande conflito, meus irmãos, é entre criador e criatura, não é entre duas criaturas. Por isso que de um lado estava Miguel e seus anjos e do outro lado estava quem? O dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E aí, irmãos, desencadeou o grande conflito no céu. De um lado, Lúcifer dizendo, não é possível observar a lei. De outro lado, Deus dizendo, é possível observar a lei. E eu digo para vocês aqui, eu quero fazer uma pergunta aqui na igreja agora. Não precisa ficar tímido não, tá? Levante a mão. Quem acredita agora no mundo de pecado, num contexto de pecado, igual o nosso aqui, quem acredita que é possível observar a lei 100% de Deus aqui? Levante a mão. Estou falando sério, no mundo de pecado, tá? Quem acredita que é possível observar a lei 100%? O indivíduo viver aqui sem pecar, 100%. Quem acredita? Acredita, né? Algumas pessoas levantaram. Então tá bom. Levante a mão então, aquelas pessoas que acreditam que não é possível observar a lei aqui na Terra. Levante a mão agora, fazendo favor. Quem acredita que não é possível observar a lei? Pode levantar, irmãos, não precisa de ter vergonha, não. Alguém aí acredita? Vejo que alguns irmãos estão ali com um pouco de vergonha, né? Talvez é porque a gente está gravando, na verdade, mas não precisam ter vergonha, não. Alguns irmãos aí eu vi que levantou a mão dizendo que não é possível observar a lei. Então, meus queridos, o conflito que foi iniciado no céu, ele teve seu início no céu, ele se dirigiu para a terra. Livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 316, a serva do Senhor diz bem claro. O conflito que se iniciou no céu em torno da lei de Deus, dirigiu-se para a terra também em torno da lei de Deus. O conflito, irmãos, o grande conflito, o cerne do grande conflito é quem? A lei de Deus. O diabo odeia a lei de Deus, irmãos. Por isso que ele faz de tudo para poder tirar da mente das pessoas que não precisam mais seguir a lei. Que a lei de Deus é injusta, que Deus é injusto.
A revolta do diabo está contra a lei de Deus. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem que estudar esse grande conflito, irmãos, para a gente entender, na verdade, por que Jesus Cristo veio fazer aqui a terra. Porque muitas pessoas acreditam que Jesus só veio aqui para poder morrer no lugar do pecador, para salvar o homem da transgressão do pecado. Veio aqui redimir os homens. Mas, irmãos, está muito mais além disso. Na verdade, Jesus veio aqui a essa terra provar que Deus era justo e que quem era injusto era quem? O diabo, Satanás. Jesus Cristo é muito mais além, irmãos, do que a gente entende. Por isso que a gente tem que estudar o grande conflito. Para a gente entender, na verdade, o que Jesus Cristo veio fazer de fato aqui nessa terra, de forma ampla. Tem um texto aqui, da serva do Senhor, está no livro O Desejado de Todas as Nações, página 761. Esse texto é impressionante. O texto diz assim: Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Ou seja, irmãos, tem um universo, então, acompanhando o grande conflito. Acompanhando ali o que está ocorrendo. Revelara-se um homicida, derramando o sangue do Filho de Deus. Desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Irmãos, presta atenção aqui. Esse texto aqui está falando que no momento em que o diabo derramou o sangue do Filho de Deus na cruz, ou seja, de Jesus, ele foi o quê? Desmascarado. E nesse momento, irmãos, olha só, até a cruz, ou seja, na morte de Jesus, ainda existiam dúvidas na mente dos anjos. Por quê? Anjos no céu, queridos. Anjos no céu ainda tinham o quê? Simpatia por quem, irmãos? Pelo diabo, por Satanás. Ainda, irmãos, no momento da morte de Jesus na cruz, ainda existia dúvida na mente dos anjos do céu. Daí em diante, a sua obra seria restrita. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas, e estavam destruídos os derradeiros laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Irmãos, ela está dizendo aqui que, nesse momento, com a morte de Jesus na cruz, estava encerrado ali as simpatias dos anjos do céu com Satanás. Olha só para você ter uma ideia. Ainda existia. E segue o texto. Ainda existia muitas dúvidas. Todavia, Satanás não foi então destruído. Porque muita gente pergunta, né? Mas então por que o diabo não foi destruído ali então na cruz, né? Já que Jesus veio e resolveu todo o problema? E a serva do Senhor continua dizendo: os anjos não perceberam nem mesmo na morte de Cristo. Ou seja, olha ali, irmãos, o que nós vamos ler aqui agora. Tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados. E por amor do homem, devia continuar a existência de Satanás. O homem, bem como os anjos, devia ver o contraste entre o príncipe da luz e o das trevas. Cumpria-lhes quem, irmãos? Cumpria-lhes quem? Os anjos do céu. Cumpria-lhes escolher a quem servir, queridos. Vocês conseguiram entender o texto? Até mesmo com a morte de Jesus na cruz, a serva do Senhor está dizendo para nós que ainda existia dúvidas na mente dos anjos do céu. Anjos ainda estavam simpatizando com Satanás, porque qual que era uma das afirmações do diabo? De que não é possível observar a lei. Então ele tinha evidências disso? Tinha. Por quê? Porque ele não observou a lei. Quase a metade dos anjos do céu não observou a lei. História da Redenção, página 13. A serva do Senhor disse que o diabo chegou para Deus e falou: você vai expulsar a mim e estes e deixar um grande vazio no céu? Então ele tinha muitas evidências, irmãos, que ele não observou a lei. Quase a metade dos anjos do céu não tinha observado a lei. E aí ele levou Adão e Eva também a transgredir a lei. Então os anjos do céu, irmãos, aqui Apocalipse não, é 1 Pedro 1, verso 12. Lá diz que os anjos não são oniscientes. Então os anjos, irmãos, por mais que eles são muito mais, digamos assim, intelectuais, né, mais inteligentes até do que o homem, porque eles não estão em pecado, eles ainda não são oniscientes. Eles não têm todo o conhecimento. Só Deus tem todo o conhecimento. E aí, irmãos, ainda existia dúvida na mente dos anjos, até mesmo com a morte de Jesus na cruz. Por isso que a gente consegue entender
a necessidade de um juízo investigativo, irmãos. Por isso o diabo não foi destruído na cruz. Perdão, por isso que o diabo não foi destruído com a morte de Jesus na cruz. Porque Deus precisava deixar desenrolar ainda todo o conflito até chegar ao juízo investigativo para Deus tirar todas as dúvidas na mente dos anjos que estão no céu e na mente de todo o universo. Irmãos, porque nós estamos sendo acompanhados por todo o universo. Existem mundos que não foram caídos, além dos anjos celestiais. É preciso que vocês entendam isso. A necessidade do juízo investigativo, irmãos, é muito importante. Porque, na verdade, veja bem aqui, nós sabemos que Lutero foi um grande reformador, não é? Todo mundo concorda aí. Lutero foi um grande reformador. Mas, se você estudar um pouco a história de Lutero, você vai ver que ele restaurou a verdade da salvação pela graça, né? Salvação pela graça, ele fez uma restauração dessa verdade. Mas, na verdade, Lutero, ele continuou guardando o domingo. Ele continuou acreditando que o domingo era o dia do Senhor. Lutero continuou acreditando no batismo de crianças. Mas, então, como que Lutero foi salvo acreditando em batismo de criança e acreditando que o domingo era o dia do Senhor? Por que, irmãos, quem aí já estudou a história de Guilherme Miller? Guilherme Miller, você sabe, né? Ele rejeitou a terceira mensagem angélica. Ele rejeitou a verdade sobre o sábado. Mas a serva do Senhor, ela diz no livro Primeiros Escritos que tem um anjo, irmãos, próximo ali do túmulo de Guilherme Miller, aguardando o ressurgimento do servo de Deus para ele, então, ser levado para o céu. Ou seja, Guilherme Miller, então, está salvo. Martinho Lutero está salvo. Mas eles rejeitaram a verdade do sábado e outras verdades da palavra de Deus. Mas por que nós aqui hoje, no século XXI, então, é exigido que nós guardemos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado? Porque é isso que vai desenrolar aqui agora no grande conflito. Por que de nós é exigido e dessas pessoas, essas pessoas chegaram a ser salvas e elas não guardaram todos os mandamentos de Deus? Porque é por isso que existe um juízo investigativo, irmãos, porque Deus vai mostrar para o universo todas as condições, o contexto pela qual o indivíduo viveu, o conhecimento que ele tinha da verdade, da palavra de Deus. O julgamento de Deus não é injusto, ele é justo. Então nós, irmãos, aqui hoje, nós estamos vivendo num contexto totalmente diferente de Lutero. Nós hoje temos todo o conhecimento da Bíblia e da palavra de Deus. Coisa que esses homens não tinham no passado. Por isso que existe uma necessidade de um juízo investigativo. Nós estamos sendo acompanhados por todo o universo. Quer ver? Vocês lembram por que... Já pararam para pensar por que Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaac? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque, na verdade, se a gente for olhar bem, é algo contraditório, né? Deus era contra o juízo, contra o sacrifício de crianças. Deus era contra. Só que aí Deus aparece para Abraão e diz para Abraão subir no Monte Moriá e sacrificar Isaac. Aparentemente é algo contraditório, mas existia algo no pano de fundo ali, irmãos, nos bastidores. Porque, na verdade, Abraão cometeu ou não cometeu uma falha grave, irmãos? Cometeu ou não cometeu? Porque Deus fez a promessa para ele de que através dele existiria ali a descendência, Deus iria formar o povo dele para poder vir o Messias. E Abraão, na verdade, duvidou da promessa, porque se passaram ali muitos anos, ele e a Sara duvidaram, e aí a Sara falou, não, deita aí com a minha serva e resolve o problema, porque eu não vou te dar filhos. Então Abraão cometeu um adultério, cometeu uma falha gravíssima. Só que depois ele se arrependeu. Tanto é que o livro de Tiago, capítulo 2, se eu não me engano, verso 23, diz que Abraão se tornou amigo de Deus. Irmãos, só que Deus sabia da conversão genuína de Abraão. Mas os anjos que estão no céu sabiam, tinham certeza? Os seres dos outros mundos tinham certeza 100% na plena conversão de Abraão? Não. Então é por esse motivo. Olha só o que diz a serva do Senhor aqui, no livro Patriarcas e Profetas, na página 103. O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para seu próprio bem, nem apenas para o benefício das gerações que se seguiram, mas também foi para a instrução dos seres destituídos de pecado, no céu e em outros o que, queridos? Outros mundos. Tá vendo? O campo do conflito entre Cristo e Satanás, campo este em que o plano da salvação se encontra formulado, é o compêndio do universo.
Porquanto Abraão se mostrara falta de fé nas promessas de Deus, Satanás o acusara perante os anjos e perante Deus de ter deixado de satisfazer as condições do concerto e de ser indigno das bênçãos do mesmo concerto. E segue o texto. Deus desejou provar a lealdade do seu servo perante todo o céu para demonstrar que nada menos que perfeita obediência pode ser aceito. Seres celestiais foram testemunhas daquela cena em que a fé de Abraão e a submissão de Isaque foram provadas. Olha o que a serva do Senhor diz aqui, queridos. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. Todo o céu aplaudiu sua fidelidade. As acusações de Satanás demonstraram-se o que, queridos? Falsas. Demonstraram-se falsas. Eu acredito que vocês entenderam o texto. Então o diabo começou a acusar Abraão perante Deus. É esse aí que é o pai da fé? É esse aí que você está querendo formar uma nação? Esse pecador? Porque na verdade ele duvidou das promessas de Deus? E irmãos, foi necessário Deus mostrar para o universo inteiro, para os outros seres de outros mundos, que Abraão tinha arrependido. Tanto é que quando Abraão foi lá para sacrificar Isaque, o céu inteiro aplaudiu de pé, irmãos, a atitude de Abraão. Antes de Abraão cumprir ali aquilo que Deus pediu, vocês acham que se Deus chegasse para os anjos, lá do céu, e dissesse assim, eu vou trazer Abraão para cá, igual ele fez com Enoque, o que vocês acham que os anjos fariam? Ah, não sei não, né? Ele não cumpriu ali as suas promessas, não acreditou. Mas irmãos, depois de um ser, quem tem filho aí sabe o que eu estou dizendo. Depois de um indivíduo pegar o seu filho, levar no monte para sacrificar ele, qual que você acha que seria a atitude dos anjos? Se Deus perguntasse depois disso aqui, posso trazer Abraão para cá? O que vocês acham que os anjos diriam? Pode. Agora pode. Porque Abraão provou para o universo inteiro. Irmãos, tudo que eu e você fazemos aqui nessa terra, todos os nossos passos, está sendo observado por quem? Pelos anjos e pelo universo. Tem um universo inteiro. A Terra, irmãos, virou o campo do grande conflito, onde está sendo observado pelo universo inteiro, o desenrolar do grande conflito. Então, tudo que eu e você fazemos, não existe esse negócio de pecado secreto, pecado desacariciado. Os anjos estão observando, os seres de outros mundos estão observando. E tudo isso vai voltar contra você no dia do juízo. Tudo isso. Por isso, irmãos, que no grande conflito, presta muita atenção aqui agora, no grande conflito, no plano da salvação, eu e você precisamos ser justificados. Mas no grande conflito em geral, Deus também é acusado pelo diabo. Porque, na verdade, ali Satanás acusou Abraão e também acusou a Deus. E aqui no livro de Isaías 43, verso 10, que é outro texto que eu gostaria de ler com vocês aqui agora, esse texto aqui traz à luz para nós algo também interessante para a gente estudar aqui. Aqui no texto de Isaías 43, verso 10, o profeta disse assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, ou seja, ali Isaías está dizendo que, na verdade, Deus estava dizendo que o povo de Israel serviria de quê? De testemunha de Deus, a quem eu escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Qual que era o plano de Deus, então, chamar Abraão para depois formar uma nação através de Abraão? Deus precisava de uma nação, de um povo, para fazer o quê, queridos? O que está ali no texto? Testemunhar. Testemunhar de quê, irmãos? Essa nação, ela precisava de ser luz para as outras nações. Tanto é que lá em Deuteronômio capítulo 4, do verso 6 e verso 7, o que Moisés disse ali? Moisés disse para o povo, olha, se vocês observarem todos os estatutos, os juízos e as leis de Deus, os povos de outras nações vão dizer o quê? Esse povo é gente sábia e inteligente. Era necessário, meus irmãos, Deus criar ali um povo para que esse povo chamasse a atenção dos outros povos. Deus iria abençoar, então, o povo de Israel, e os outros povos veriam aquilo, e aquilo ia chamar a atenção deles. Então, nós precisamos, assim como o povo de Israel no passado foi chamado para ser testemunhas de Deus nesse grande conflito, nós aqui também, irmãos, somos chamados para sermos testemunhas de Deus nesse grande conflito.
Porque veja bem, aqui outro texto, aqui em Atos capítulo 1, verso 8, aqui diz assim: mas recebereis a virtude, ou em algumas traduções deve estar aí poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis o quê, meus irmãos? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muitas pessoas reduzem ali a interpretação desse texto, dizendo que a palavra testemunha no grego significa a palavra martireu, que significa martírio. Isso aí é uma verdade, tá certo. Só que, na verdade, irmãos, Jesus estava querendo chamar aqui os apóstolos e todos nós aqui, hoje, para sermos muito mais do que mártires. Nós precisamos, irmãos, de testemunhar nesse mundo que é possível observar a lei de Deus. Para isso, irmãos, o povo de Israel foi chamado. Para isso a igreja foi chamada, os apóstolos foram chamados. Nós precisamos, irmãos, de evidenciar no grande conflito para todo o universo que quem está certo, Deus ou o diabo? Deus. Por isso que o povo é chamado para ser testemunha de Deus. Porque Deus está sendo julgado. Quando eu transgrido, irmãos, quando eu peco, quando eu transgrido a lei, eu estou dando ali razão para quem? Para Deus ou para o diabo? Não tem como fugir. Toda vez que você transgride a lei, toda vez que você peca, você está dizendo para o universo inteiro: Satanás tem razão. Não é possível observar a lei. Tem um texto, irmãos, da serva do Senhor no livro Cuidado de Deus, página 110. Sabe o que ela diz? Desça da cadeira de Satanás aquele indivíduo que diz que não é possível observar a lei. Irmão, você sabia que nós vamos ter que observar, nós já teríamos que estar fazendo isso, é claro, né? Porque o povo de Deus está atrasado, o diabo está adiantadíssimo enquanto o povo de Deus está atrasado. Mas, meus irmãos, nós vamos ter que observar a lei de Deus 100% aqui nessa terra. Sabia disso? Nós vamos ter que observar a lei, porque hoje, quando eu peco, é muito simples, é fácil. Eu disse para os irmãos ontem, no encontro que nós tivemos. Quando eu peco hoje, irmãos, o que eu faço? Simplesmente eu vou ali, peço perdão a Deus, porque hoje, lá no céu, tem o quê? Tem alguém fazendo um juízo investigativo, fazendo uma intercessão por mim, na verdade. Né? Jesus está fazendo hoje. Irmãos, mas quando Jesus Cristo sai do santuário celestial, eu vou poder pecar? Não. Por quê? Porque vai ter alguém lá intercedendo por mim no céu? Não vai. E nós sabemos, irmãos, a porta, exatamente como a irmã disse ali, a porta da graça vai se fechar. Depois de um período de tempo pela qual nós não sabemos quanto tempo vai durar, Jesus Cristo vai sair do santuário celestial, ele vai encerrar a obra de intercessão. Depois de um período de tempo vai cair as pragas e depois que Jesus Cristo vai voltar. Então vai demorar um tempo. Nesse meio tempo, nós vamos ter que observar a lei de Deus 100% aqui na terra. Por isso, irmãos, que lá no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, lá diz que vai haver uma angústia qual nunca houve para o povo de Deus. Olha só o que diz aqui a serva do Senhor no livro Grande Conflito, na página 614. Deixando ele o santuário, ou seja, quem? Jesus, não é? Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem o quê, meus irmãos? Sem um intercessor. Isso aqui é muito sério. Nós vamos viver, irmãos, um período de tempo aqui na terra sem um intercessor no céu. Nós não vamos poder pecar. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios. E Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou sua misericórdia. Desprezou-lhe o amor, pisando na sua lei. Irmãos, isso é algo muito sério. Nós vamos ter que viver um tempo aqui na terra à vista de um Deus santo, sem o quê, meus irmãos? Sem pecar. Sem o intercessor no céu. E sem pecar. Nós vamos... Irmãos, vocês já pararam para pensar por que o livro de Jó está na Bíblia? Alguém já se perguntou? Porque, na verdade, irmãos, quando a gente começa a ler a Bíblia e estudar, a gente percebe que desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse está a história do povo de Deus aqui na Terra, é ou não é?
Começa ali falando da criação, depois fala de Abraão, depois fala do povo de Israel, depois fala da igreja de Cristo, depois fala aí vem o livro de Apocalipse completo. É a história cronológica do povo de Deus. Mas se você observar, o único livro na Bíblia que o quê? Exatamente. O único livro na Bíblia, a irmã ali disse, que fala somente de uma pessoa. Esse livro, é como se esse livro saísse, né? Saísse da ordem cronológica. Porque não está falando ali do povo de Israel. Está falando de uma só pessoa. Está falando ali de Jó. Então é como se Jó estivesse fora da linha do tempo, digamos assim, fora da linha cronológica. Irmãos, eu não sou aquele cara radical. Talvez é por esse motivo, esse é o único motivo pela qual o livro de Jó está na Bíblia. Mas eu acredito que o objetivo principal, maior de Deus ter colocado o livro de Jó na Bíblia, sabe para quê? Para quê? Exemplo, exatamente. Mas é um exemplo para quem? Para nós, exatamente. Para os 144 mil. Porque, irmãos, você sabe, os 144 mil, que é o povo de Deus, que vai viver aqui pouco antes da volta de Jesus, os 144 mil, irmãos, que é o que vai passar por essa grande tribulação aqui, que vai viver ser um intercessor no céu, eles não vão poder pecar. Vocês lembram, irmãos, o que Deus falou com Satanás? Eis aí o meu servo Jó. Faça tudo contra ele. Mas poupe-lhe o quê? A vida. E aí você sabe o que o diabo fez? Imediatamente Satanás já veio, destruiu todo o rebanho, matou os filhos, fez tudo. E sabe o que lá está escrito em Jó capítulo 1, verso 22? Em tudo isso, Jó, o que está escrito lá? Não pecou contra Deus. Irmãos, Jó viveu ali o grande conflito, o conflito que nós vamos viver agora. Nós vamos ter que perder tudo, irmãos. Pessoas vão perder familiares. Pessoas vão ter que perder as propriedades, as casas, tudo que você construiu, adquiriu. É como se Deus, irmãos, na hora que Jesus saísse do santuário celestial, ele dissesse para o diabo, eis aí os 144 mil. Faça tudo o que você puder fazer, mas poupe-lhe a vida. Porque morre alguém, irmãos, depois do fechamento da porta da graça? Salvo. Não morre mais. Se Deus preservou sua vida até esse momento, você não vai morrer mais. Assim como Jó ali não morreu naquele contexto. Irmãos, nós vamos ter que ser semelhantes a Jó. Agora vocês acham que Jó ali, Jó revelou o caráter dele ali? Não, perdão. Ele formou o caráter dele ali no momento daquele conflito? Não. Onde ele formou o caráter dele? Antes. No dia a dia. Vocês lembram o que a Bíblia diz? Que Jó, quando os filhos dele se reuniam lá para uma festinha, alguma coisa assim, o que ele fazia? Exatamente. Exatamente. Ele oferecia holocausto, orava. Ah, Senhor Deus, será que meus filhos estão pecando? Vou ali, vou oferecer sacrifício pelo número de filhos que tinha. A Bíblia diz que Jó era santo, íntegro, justo e temente a Deus. E se desviava do mal. Exatamente. Irmãos, o motivo do livro de Jó estar na Bíblia é para evidenciar que eu e você vamos passar pelo que Jó passou. Da mesma forma que Jó não pecou com tudo aquilo, não pecou contra Deus, eu e você nós não vamos poder pecar. Porque nós não vamos ter um intercessor no céu, meus irmãos. Isso é muito sério. E eu preciso dizer para vocês, o grande conflito se iniciou no céu com o tema da lei, não foi? O grande conflito, o pecado entrou aqui na terra com a transgressão da lei. E sabe o que vai acontecer no final? O grande conflito vai terminar aqui na terra também com o tema da lei. Tudo gira em torno da lei, meus irmãos. Porque, na verdade, quando Deus expulsou o diabo do céu, Satanás... Você sabia, irmãos, que o diabo ele sentiu um remorso, ele queria voltar para o céu? No livro História da Redenção, página 19, a serva do Senhor diz que o diabo, ele viu toda a contenda que ele trouxe. Os anjos brigando contra os anjos. Ele ali naquela discórdia, aquele desastre todo, irmãos, ele começou a pensar em tudo aquilo que ele fez e a serva do Senhor disse que a entrada dele no céu já estava limitada, ele não podia entrar lá. Ele só poderia comparecer até os portais celestiais. E aí a serva do Senhor disse que um anjo passou perto, indo para o céu, e aí ele perguntou para o anjo, eu quero um encontro com Jesus. Eu quero um encontro com Jesus, eu quero voltar para o céu. Irmãos, foi concedido um encontro. Jesus chegou e conversou com Satanás após a sua retirada, após a sua saída do céu. Então Satanás disse para Jesus, eu quero voltar para o céu. Sabe o que Jesus falou com ele, irmãos?
Jesus disse para o diabo, ainda existe no seu coração o quê? Semente de rebelião. Agora eu pergunto para vocês, semente é algo grande ou é algo pequeno? Pequeno. Irmãos, Jesus Cristo foi curto e grosso com Satanás. Ele disse, olha, ainda existe semente de rebeldia no seu coração, não é seguro levar você para o céu novamente? Não é seguro, irmãos, ter o diabo lá. Por isso que existe o juízo investigativo, onde Deus vai detalhar minuciosamente cada vida de cada pessoa, porque, irmãos, nós não podemos ir para o céu de qualquer maneira. Porque os anjos, o universo inteiro está acompanhando. Irmãos, então não acredite nisso que é ensinado por aí. Ah, não, na volta de Jesus, Jesus vai resolver todos os seus problemas, todos os seus pecados. Não acredite nisso, irmãos. No livro Primeiros Escritos, página 71, a serva do Senhor diz que os que hão de receber o selo do Deus vivo devem refletir perfeitamente o caráter de Jesus. Irmãos, o meu caráter, ele não é formado, ele não pode ser formado na hora da crise. Ele é testado na hora da crise. Ele tem que ser formado antes. Porque se fosse fácil assim, então Jesus poderia ter resolvido o problema do diabo. Ah, não, é só uma sementinha? Tudo bem, pode voltar. Deus não vai fazer isso, queridos. Não existe esse negócio de gênio da lâmpada mágica. Deus vai resolver todos os seus problemas, seus pecados, sua vida de pecado aqui na terra, pecados acariciados, pecados escondidos. Isso não vai ocorrer. Nós vamos precisar de viver 100% aqui nessa terra. Se eu disser isso aqui, irmãos, em alguns locais, tem algumas literaturas, eu já vi até teólogos grandes adventistas aí dizendo que isso não existe, que o homem, o pecado na vida do homem não é, na verdade, um estado. Na verdade, não é uma consequência, uma opção, é um estado. Irmãos, por que Jesus não pecou? Porque ele se decidiu não pecar. É simples assim. Porque ele buscou como ele buscou. E eu e você queremos vencer no último grande conflito para a gente evidenciar a lei de Deus no mundo, mas a gente não quer fazer da mesma forma que Deus fez, que Jesus Cristo fez. Irmãos, o pecado na vida do ser humano, ele é uma escolha, ele não pode ser um estado. Nós temos a natureza pecaminosa? Sim, nós temos. Mas o pecado, na verdade, é uma escolha. O conflito se iniciou no céu em torno da lei de Deus. Entrou na terra em torno da lei de Deus e vai terminar em prol da lei de Deus. Aqui no livro História da Redenção, na página 26, gostaria de fazer um paralelo com vocês aqui, irmãos, do que ocorreu na entrada do pecado aqui na terra e o que vai ocorrer no encerramento do grande conflito aqui na terra. O tentador arrancou um fruto e o deu a Eva. Ela o tomou nas mãos. Ora, disse o tentador, vocês foram proibidos até mesmo de tocá-lo, pois morreriam. Disse a ela que não teriam maior sensação de perigo e morte comendo o fruto do que nele tocando ou manuseando. Eva foi encorajada, pois não sentia os sinais imediatos do desagrado de Deus. Pensou que as palavras do tentador eram totalmente sábias e corretas. Comeu e ficou muito satisfeita com o fruto. Ele pareceu delicioso ao paladar e ela imaginava sentir em si mesma os maravilhosos efeitos do fruto. Deus falou ao dia, se você tocar, já morreria, não é? Aí o diabo incorporado naquela serpente, deu para ela, pega aí. Ela pegou, aconteceu alguma coisa? Nada. Ela não morreu. Aí Satanás começou, tá vendo aí? Deus falou que você ia morrer se você tocasse. Pode comer. Irmãos, a Eva, ela disse ali, ó, ela pensou que as palavras do tentador eram totalmente sábias e corretas. O diabo conseguiu convencer a Eva de que forma? Na mente. Exatamente. Intelectualmente falando. Filosoficamente falando. Através da mente, Eva aceitou as ideias do diabo e o que ela fez? Transgrediu a lei de Deus. Irmãos, a Eva que representa, na verdade, no final dos tempos, todas as pessoas que vão aceitar a transgredir a lei de Deus na hora que der o decreto dominical. Porque você sabe, na hora, quando o catolicismo romano, quando o papado e a igreja e os Estados Unidos se unirem, né, de forma completa para poder dar o decreto dominical, o que vai fazer? Eles vão dar uma ideia de que isso é bom, não é?
Não, o decreto dominical é bom, nós precisamos de salvar as famílias, nós precisamos de salvar o planeta. Já citei a ideia aí de que do Domingo do Clima, não sei quantos de vocês aí já ouviram falar, a Igreja Católica lançou até o programa Domingo do Clima para poder salvar o meio ambiente, salvar o planeta. Então eles vão vir com a ideia, irmãos, de que isso é bom, nós precisamos de salvar as famílias, nós precisamos de salvar o planeta. E aí muitas pessoas vão aderir a esse movimento, na transgressão da lei. Esses vão ser iguais a Eva. Vão aceitar o que, irmãos? Filosoficamente, através da mente, através da ideia. Assim como Eva aceitou a transgressão da lei. E agora, e Adão, irmãos? E Adão? Olha aqui o que diz a serva do Senhor no livro História da Redenção, na página 27. Aqui diz o seguinte: Adão lamentou por Eva ter saído de perto dele. Porém, agora a ação havia sido praticada. Deveria ele se separar daquela cuja companhia tanto amava? Como suportaria isso? Seu amor por Eva era muito grande. Em completo desânimo, o que Adão fez? Decidiu participar do mesmo destino dela. Presta muita atenção aqui nessa frase. Considerou que Eva era uma parte dele e que se ela devia morrer, ele morreria com ela, pois não suportaria a ideia da separação. Sabe o que Adão fez, irmãos? Ele viu que Eva estava errada, ele viu que Eva tinha transgredido a lei de Deus, o que ele fez? Não, foi transigente, participou. Sabendo que era o quê? Errado, pecado. Irmãos, Eva, ela, através da ideia, da estratégia de Satanás, ela achou que aquilo ali era bom. Ela achou que era bom. Adão sabia que aquilo ali era errado, irmãos. Ele foi diferente de Eva. Ele sabia, não, isso aí é errado. Deus falou que não era para a gente comer. Então Adão foi o quê? Transigente. Ele compactuou com o erro. Ele foi passivo, digamos assim, também podemos dizer isso. Se ele não tivesse comido, aí o que ia acontecer? Deus iria prover uma outra auxiliadora. Já teria resolvido o problema do pecado ali naquele momento. Né? Agora, então o pecado entrou 100% no mundo por causa de quem? Por causa de Adão. Que foi ele que consumiu, exatamente, consumou o pecado. Irmãos, para pensar. Se Eva representa todas as pessoas que vão estar vivendo aqui no último grande conflito, que vão aceitar as ideias de Satanás, porque na verdade o diabo que vai estar dirigindo o papado, que vai estar dirigindo os Estados Unidos para poder implantar o decreto dominical, e aí as pessoas vão achar que isso é muito bom, igual Eva achou, que seria bom comer aquele fruto. Quem representa os Adãos aqui, irmãos? Os adventistas, sabia? Porque os adventistas sabem que aquilo ali é errado, conhecem que aquilo ali é errado, vão fazer igual Adão, irmãos. Vão transgredir a lei de Deus, porque quem vai querer aqui, seja sincero, quem vai querer aqui deixar um filho passando fome? Como que você vai deixar a sua esposa passando fome? Porque você vai ser proibido de comprar e vender. Você sabe que é errado transgredir a lei, irmãos, e a serva do Senhor diz que pessoas vão, mesmo sabendo, adventistas, mesmo sabendo que aquilo ali é errado, assim como Adão fez aqui, vão aceitar a transgressão da lei, vão aceitar o decreto dominical. E é isso que vai ocorrer, irmãos. O grande conflito vai se encerrar aqui na terra em torno da lei de Deus. Assim como iniciou no céu, assim como entrou no mundo, vai terminar da mesma forma. Isso é algo muito sério, irmãos. Por isso que nós precisamos de preparar. Por isso, eu sempre digo aqui, quando um casal de namorado ali está no início do namoro, não é, irmãos? Não é tudo mil maravilhas? Se tiver até uma goteira aqui, irmãos, o casal ali está namorando, se tiver uma goteira caindo, eles não acham que tem problema. Quem namorou aí sabe, é ou não é verdade? Não tem problema. Eu vi a história de um rapaz contando que ele foi encontrar com uma moça que queria muito namorar com ela, e ali ele estava num local onde tinha muitos pernilongos picando, ele nem viu os pernilongos picando, irmão, só para você ter ideia. Ele não viu por quê? Porque estava muito bom ali. Ele não percebeu, chegou em casa e viu as feridas, olha, eu nem sabia que eu tinha sido picado. Agora, para pensar. Irmãos, sejam sinceros. Como que eu e você queremos vencer no grande conflito? Tudo para nós é desculpa para a gente não fazer trabalho missionário, para a gente não ir na igreja, para a gente não aceitar um cargo na igreja. A pessoa está namorando, cai uma goteira lá na cabeça, ele não vê problema nisso.
E a gente vê problema em tudo, meus irmãos. Nós vamos precisar, meus queridos, de evidenciar para o universo inteiro de que Deus está certo nesse grande conflito e que o diabo está errado. Que cada vez que eu e você pecamos, nós estamos dizendo para o universo, o diabo está certo e Deus está errado. Por isso que vai ter a última prova, através dos 144 mil, que é o último povo, o povo de Deus aqui, no livro de Apocalipse, que vai viver ali no decreto dominical, através do caráter desses 144 mil, Deus vai ser vindicado no universo. Porque as acusações de Satanás vão ser o quê? Provadas que estão erradas. Não dá para o homem viver sem transgredir a lei. Mas nós vamos ter que viver um tempo aqui nessa terra sem transgredir a lei, queridos. Assim como Jó viveu ali naquele momento, porque Deus, Jesus Cristo, não vai estar lá no santuário celestial mais fazendo a intercessão. E nós vamos ter que viver um momento aqui na terra sem pecar. Para vindicar o caráter de Deus, Deus que está certo. Irmãos, olha só para vocês terem ideia. A serva do Senhor diz lá no livro Desejado das Nações, página 224, eu acho muito impressionante esse texto. Sozinho, quando ele começou a pregar no meio do povo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Sabe o que aconteceu? A serva do Senhor diz que o diabo temeu ali o reino dele. Um homem sozinho pregando, meus queridos. E aí eu pergunto para você, você tem metido medo no diabo? Irmãos, como que a gente vai meter medo no diabo? A gente não chega nem no horário do culto. Não estuda nem a escola sabatina. Arruma desculpa para tudo. Difícil. Eu acho difícil. Eu acho difícil vindicar o caráter de Deus aqui, na terra desse jeito. A gente põe desculpa para tudo, irmãos. Não chega nem no horário do culto. Algumas pessoas vão ficar com raiva. Teve um irmão que falou assim, irmão, você é muito incisivo ali nas suas mensagens, você vai perder inscrito no canal do YouTube. Irmãos, eu não fiz canal no YouTube para ganhar dinheiro, não. Eu fiz para pregar a verdade da palavra de Deus. Eu já tenho um serviço bom, graças a Deus. Amém. Eu mantenho a minha casa, minha esposa está ali, ela é prova disso. Eu não preciso de dinheiro de YouTube. Primeiro que é muito difícil. Mas eu não fiz isso. Eu não estou preocupado se a pessoa está conformando ou não com a mensagem. Eu preciso de pregar o evangelho. Que eu vou dar conta da minha vida no juízo de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz que todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. 1 João 3, verso 8 ali, diz que Satanás, aquele que pratica o pecado, procede do diabo. E para isso o Filho de Deus veio aqui na terra. Para fazer o quê, irmãos? Desfazer as obras de Satanás. Jesus Cristo veio para isso, irmãos. Para desfazer as obras do diabo. E eu e você, meus irmãos, Deus precisa muito mais de nós do que a gente imagina, queridos. É ou não é? Eu estou falando bobeira aqui. Porque tem indivíduo que vem na igreja porque quer ser salvo. Está totalmente equivocado esse assunto. Você deveria vir na igreja para poder vindicar o caráter de Deus. Que é isso que é o mais importante. Lembra o que Moisés falou? Senhor, se você destruir esse povo, a gente acabou de sair do Egito. Se você destruir esse povo, o que vai dizer às outras nações? Então faz o seguinte, tira o meu nome do livro da vida. Irmãos, Moisés estava preocupado com a salvação dele ali ou com o caráter de Deus? O caráter de Deus. Moisés não estava nem preocupado mais com a salvação da vida dele. Deus pode tirar o meu nome ali do livro da vida. O que importa é que você tenha o caráter vindicado. As nações precisam de entender que você é o Senhor verdadeiro, que o seu caráter é bom. Moisés nem estava preocupado, irmãos, com a salvação dele. Tem indivíduo que vem na igreja. Gostei muito do que o irmão falou hoje ali. Indivíduo que vem só na igreja, fica sentado aí, pode ter certeza, é candidato forte a sair da igreja. Não vai conseguir, irmãos, passar pela última grande crise.